preparava a ministração, eu ficava perguntando assim para Deus: Deus, como é que eu vou começar a falar? Eu não sei como é que eu vou começar a falar. E nesse instante estava aqui adorando e eu disse: não tem como começar a falar sem dizer o quanto que o Senhor é bom. O quanto que Deus é bom. O quanto que eu sou apaixonada pelo Senhor. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite, sabe? É sobre Ele. Tem tudo a ver com Ele. Tudo vem dEle, vai para Ele. E vale muito a pena perseverar no Senhor. Vale muito a pena estar com o Senhor. Vale muito a pena seguir essa caminhada com Ele. Vale muito a pena renunciar. Porque eu estava pesquisando e eu vi uma frase que diz assim: a renúncia nunca será maior do que a graça do Senhor. E vale a pena perseverar, irmãos. Então, eu fui pesquisar, o nosso tema é perseverança, amém? E eu fui pesquisar o que é perseverança, né? E no grego, no original, a palavra é upomone. E de acordo com o dicionário Strong, significa estabilidade, constância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Mas antes de tudo, eu gostaria de te perguntar se você sabe qual é o seu propósito. Como nos manter constante, como ser perseverante em algo que não sabemos que nascemos para ser ou para fazer. E o propósito é o objetivo. E antes do seu propósito ser casar, ser ter uma família, ter uma faculdade, o seu principal propósito, né, aqui, na terra, é ser filho de Deus. É você ser filho, é você viver como filho e você alcançar outras pessoas para serem filhos também. Esse é o principal propósito de você aqui na terra. E tudo está envolvido com a paternidade de Deus, né? Nós sabemos que nós pecamos, mas com Cristo nós recebemos a reconciliação e nos tornamos filhos de Deus quando dizemos sim. Sim, Pai, eu quero ser o seu filho. Eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus morreu naquela cruz e foi o início, porque existe uma caminhada para a sua vida. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Existe um caminho a ser trilhado. Amém? E esse caminho nem sempre é fácil, sabe? Nesse caminho, nós somos bombardeados de muitas circunstâncias. E essas circunstâncias, muitas vezes, tendem a nos paralisar. Mas em João 16:33 diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Romanos 8:37 diz: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Eu preciso te dizer antes de tudo que você é vitorioso porque Cristo venceu. Amém? Você entender que Cristo venceu é o princípio de sua caminhada. Você entender quem você é nele. O que acontece muitas vezes é que essa verdade não está afirmada de que somos vencedores. E aí tendemos a desistir. Então, nosso primeiro tópico, nossa primeira parte, é por que não perseveramos? Por que a gente desiste? O que acontece, né? Se às vezes a gente está tão empolgado com algo e queremos tanto e daqui a pouco a gente não quer mais. A gente desiste. Por quê? O primeiro motivo é porque acreditamos nas mentiras do diabo. O diabo, ele sempre vai ir contra aquilo que Deus diz ao seu respeito. Isso é desde o início. Ele pega a palavra, distorce para que você caia na cilada dele. Isso aconteceu com Eva, quando ele distorceu o que Deus tinha dito. Isso aconteceu com Jesus, quando ele foi tentado no deserto. E isso acontece conosco. O diabo, ele está mentindo o tempo todo. E o que ele quer fazer é cada vez mais fazer com que você se sinta incapaz, fazer com que você se sinta inferior. A gente sabe, no mundo que a gente vive, a depressão só cresce.
Isso porque o inimigo em todo tempo está dizendo: você não merece, você não vale nada, você é um perdido, você é um derrotado. E aí na caminhada a gente acredita. Mas por que a gente acredita na mentira do diabo? É o segundo motivo. Porque não sabemos quem somos em Deus. Porque quando sabemos quem somos em Deus, o inimigo ele pode até falar, mas a gente sabe: eu sou vencedor, eu sou filho, eu sou amado, nada vai me parar. O terceiro motivo é porque não estamos resolvidos conosco mesmo. Não sabemos o que queremos. Sabe, dentro da gente algo tá tudo bagunçado. Dentro da gente a gente chega para Deus e diz: Pai, eu quero uma coisa. Daqui a pouco você já não quer mais o que você queria. Você ama uma pessoa, daqui a pouco você não ama mais quem você amava. Está tudo uma bagunça. E o quarto motivo, a distração. A distração, ela tem muito a ver, ela está muito associada com a tentação, sabia? Porque quando você está distraído, você está propício a ser tentado. E quando você está distraído, você cai. Porque quando você está distraído, você não está atento à voz do Espírito Santo. E a distração, ela pode vir de várias formas. A distração, ela pode vir por um filme que você assiste e que te motiva e que influencia na sua vida. Ela pode vir através de um amigo. A distração, ela pode vir de várias formas. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor. Não, querido, por favor, se desvia da distração. Foca no Senhor, sabe? Em todo tempo. A palavra diz que o diabo está em todo tempo querendo nos estragar. É o tempo todo. Mas graças a Deus pelos anjos ao nosso redor, amém? Nos guardando. Então, você precisa estar contrito com esse Espírito, contrito com a voz do Senhor. Ele vai te dar instruções para você fazer aquilo que Ele tem para a sua vida, amém? Eu estou me lembrando de um testemunho que eu passei ontem ou foi anteontem? Acho que foi ontem. Eu estava no metrô e eu saí do metrô com o celular na mão. Normalmente no metrô a gente acha, no metrô não tem assalto não, né? E aí eu saí do metrô com o celular na mão. Aí eu parei na frente do elevador, assim, eu ia descer no elevador, porque eu não estava muito afim de descer a escada. Aí eu olhei para o outro lado e tinha um homem sentado com um envelope, como se estivesse indo procurar emprego, na mão. Aí eu olhei, aí o Espírito, num instante, eu falei, aquele homem ali. Aí já fiquei mais atenta, né? Descia, aí o elevador demorou, eu peguei e desci a escada rolante. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, ele estava do outro lado, onde eu desceria o elevador. Porque quando eu fui para a escada rolante, que eu olhei para trás, ele já não estava mais sentado, ele estava andando. Aí eu achei estranho, mas tudo bem, desci minha escada rolante. Quando eu desço, ele do outro lado. Eu falei, Aí a gente já começa, né? Anjos do Senhor acampados ao meu redor. E nos... começa a orar. E aí, eu saí, bem assim, cautelosa, né? Saí da catraca. Aí eu disse assim, se ele passar para o lado de cá, ele vai querer ir atrás de mim. Aí eu vim vigilante. Aí eu vim... Aí eu parei, né? Que eu não ia sair lá no Bonocô para passar a passarela, para ele não ir atrás de mim. Eu parei no metrô, que ali ele não ia me assaltar, ali tinha segurança. E antes disso, o Senhor estava comigo, porque ele já havia me sinalizado, amém? E aí, quando eu vejo ele indo, aí ele me viu, aí passou direto, pro outro lado, né? Eu disse, tá bom, que eu sou besta, eu tenho Espírito Santo para me avisar, querido. Aí parei assim, aí ele demorou um pouquinho lá, depois ele voltou, eu disse, vou ficar aqui na bilheteria. Na bilheteria não tinha como ele me ver, né? Se ele passar para cá, ele não vai, porque eu estou aqui. Aí eu passei para cá, eu disse, olha, eu fiquei ali, eu falei, os anjos do Senhor estão ao meu redor, ele não vai vir. Aí para vocês, para nós passarmos para a segunda parte da administração. Uma pessoa te chama, te mostra um caminho. Você tem um caminho bem longo pela frente. E aí ele te diz, vá, pegue suas coisas, tudo que você tem, e você precisa percorrer esse caminho. Você precisa chegar do outro lado. E quando você chegar lá, você vai ter uma recompensa, mas o caminho é longo, você precisa ir. Aí você chega e diz, tá bom, eu preciso ir, eu tenho que ir, né? Aí você pega a sua bolsa, a sua mala, e começa a colocar o que você tem. E aí, o que você coloca dentro da sua mala? Mentira, pecado, doença,
confusão, sabe? Você vai colocando tudo de ruim, muita pedra pesada, peso, a distração, você vai colocando. E você começa a andar. Só que a sua bagagem está muito pesada. É muito ruim quando você tem que andar muito e você está com um peso nas suas costas. Chega uma hora que você cansa, não é? E aí, além disso, de você estar com muito peso, o diabo está lá. Você não vai conseguir. Você vai parar. Você vai morrer. Você não é capaz. E aí você até tenta, você fala, pô, eu tenho que chegar lá, mas tem muito peso. E aí o que acontece? Você desiste, cara. Existe um caminho a ser trilhado, você não tem nenhum incentivo, você só tem peso nas suas costas e o diabo lá dizendo que você não vai conseguir. O que é que vai acontecer? Infelizmente, você vai parar. Mas aí, antes da gente terminar a historinha, nós vamos aprender como devemos perseverar, como perseverar, né? Se a gente já sabe por que a gente não persevera, agora a gente vai entender como perseverar. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi crer em Jesus, crer em Cristo. Quando você acredita nele, você sabe que independente de qualquer coisa, vai tudo bem. Quando você crê nele, você tem já uma motivaçãozinha de que você vai conseguir. O segundo motivo é receber o Senhor e o que Ele fez por você. Porque às vezes você até crê, sabe? Jesus vai me ajudar e tal, eu creio em Deus, e Ele faz muitas coisas por mim, e eu acredito nisso. Mas você precisa receber Ele. Você precisa receber o amor dEle. Você precisa receber aquilo que Ele fez por você. Como você vai permanecer se você não conhece quem você está dizendo que crê? Porque crer, às vezes você crê até no que você não conhece. Você assiste um filme e aí você vai com a cara daquela atriz e fala, pô, eu acho que essa atriz é gente boa. Às vezes eu falo assim, pô, tem cara que é gente boa, essa pessoa. Eu não conheço. Como eu posso firmar? Como eu posso seguir essa pessoa? Ter convicção de que eu posso seguir essa pessoa, de que essa pessoa me garante vitória? Se eu não conheço essa pessoa, você só vai conhecer se você receber. Se você abrir a porta do seu coração, como se fosse uma casa e dizer, pode entrar. Amém? E quando você recebe essa pessoa, você começa a conhecer a pessoa. E quando você recebe Cristo, você começa a conhecer Ele e você se ver nele. Amém? Quando você recebe Jesus, você se vê nele e você começa a se conhecer. E aí, quando você sabe quem você é e você crê nele, você começa a andar e dizer, eu posso, eu consigo, eu sei quem eu sou. Amém? E aí, o terceiro motivo é praticar as instruções, porque na caminhada ele vai te dar instruções. E se você não obedecer as instruções, você vai errar, você vai tropeçar. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu creio, eu sei quem eu sou, mas também preciso obedecer as instruções que Ele está me dando. O caminho está aqui e eu não posso sair desse caminho. Às vezes no caminho vai ter uma pedra enorme aqui. Ele fala, vai por aqui. Se você não obedecer, você vai tropeçar. E nesse tropeço você pode perder uma perna. Amém? E o quinto e principal motivo que eu deixei por último é você amar o Senhor sobre todas as coisas. Se o amor por Ele não tiver em você, nada faz sentido. É o amor pelo Senhor que vai te motivar a perseverar, a continuar caminhando. Independente das circunstâncias, independente se eu tropecei, eu vou continuar porque eu amo o Senhor. Quando eu converso muitas vezes com algumas pessoas e elas estão no início da caminhada, eu digo assim, sabe um conselho que eu posso te dar, o melhor conselho que eu posso te dar? Ame o Senhor todos os dias. Porque se você se apaixonar pelo Senhor todos os dias, nunca você vai parar. Amém? E aí, você volta para o exemplo, né? Você entende o que Cristo fez para você na cruz. Você entende quem você é. E aí você entende o que você é nele. Amém? E aí você começa a se sentir liberta. Você pega assim o peso que você estava nas costas e você começa a tirar a mentira, o pecado. Amém? Você tira o pecado. Porque muitas vezes você acha que porque você peca, você é pecador. Querido, eu quero te dizer que se você recebeu Jesus, o pecado não te define mais.
Você não pode caminhar e todo tempo que você tropeçar, você dizer, eu sou pecador, eu vou desistir, eu não mereço. Você não vai fazer nada para merecer, porque você não merece, mas Ele deu. Foi o que Ele te deu. Quando você começa a tirar o peso das costas, é quando você está entendendo que você não precisa carregar peso, porque Ele carregou. Amém? Em Mateus 11, 28, diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você começa a tirar e agora você não tem mais peso. Amém? Você começa a poder andar mais rápido, porque o peso te limita e você anda devagar. Mas sem peso você começa a andar mais rápido. E aí, o que acontece? Você não tem mais limitação. Agora você pode andar e andar e andar. E quanto mais você anda, você mais conhece Ele. E quanto mais você conhece Ele, mais você se vê. E você vai aprendendo. E chega um momento que andar não é mais suficiente. Você entende o poder que há em você, o Espírito Santo habita em você. Quando você recebeu o Espírito Santo e Ele é poder. E você entende o poder que habita em você e você começa a correr. E você começa a correr. E correr. E correr. E correr muito rápido. E nessa caminhada em que você está correndo, o Espírito Santo ele está te motivando. Ainda que o diabo diga, você não pode, o Espírito Santo, vamos filho, vamos, eu te capacito, continua, avança, eu te ajudo, eu te fortaleço, venha filho, eu estou com você. O Espírito está te motivando e quando você está mais perto dele, a voz do diabo ele já você nem dá mais ouvido. Você fala, Satanás, quem é você? Quem é você? Eu não vou te dar ouvidos, eu tenho o meu Deus venceu o mundo. Aleluia! O seu Deus venceu o mundo, querido. Em Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim. Se vocês quiserem abrir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Na caminhada você vai ser provado. E você vai ser provado não é porque Deus precisa te provar. É porque você precisa provar para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor que você é capaz. A provação produz perseverança. A provação vai te ensinar coisas preciosas para você continuar prosseguindo. Enquanto você está andando, você está aprendendo. E aí você pode estar sendo provado. Mas só que ela vai produzir perseverança e você vai começar a correr. Porque você conseguiu andar. Amém? E aí você começa a correr. E aí o que acontece? Vai vir provação. Mas só que aí você não vai ligar para isso, porque você sabe quem você é e quem você tem com você. E você prossegue até que você vê que correr também não dá mais. Você começa a voar. Você começa a voar tão alto como uma águia. E aí você vê que nada, verdadeiramente nada mais pode te parar. Nada mais consegue te alcançar. Porque você é como uma águia. Aleluia. Isso te anima. Te anima a saber que quando você está com Deus e quando você está perto dEle, você chega a um nível mais alto. Outro dia eu estava conversando com os meninos e eu falei assim, cara, a gente passa por tantas coisas às vezes, né? E sempre quando eu vou passar de nível, o Senhor ele me motiva a buscar mais e às vezes buscar mais dói, assim, sabe, para carne. Porque antes, quando você está andando, é de boa você chegar, pô, vou ler a Bíblia, pô, vou adorar. Você está em uma caminhada, você está aprendendo, amém? Só que aí, quando você está correndo, ler a Bíblia e orar, assim, um pouquinho, já não dá mais, você está em outro nível. E aí eu estava dizendo, quando eu vejo que eu estou passando por um outro nível, eu vejo que Deus está querendo mais e mais e mais. E
é bem complicado, mas a gente precisa se render, porque o Senhor tem um nível maior para nossas vidas. E aí a pessoa diz assim, realmente, quando a gente está mudando de nível, o inimigo ele tende a querer nos paralisar. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que nos ajuda. Amém? O Senhor, Ele nos ajuda. E aí, eu me perdi no que eu estava falando. O Espírito Santo, Ele te ajuda, amém? E aí o que acontece, queridos? Você vê que você passar de nível, lembrei, quanto mais você se aproxima de Deus, você entende quem você é e você passa de nível, as dificuldades, elas passam a se tornar... Você começa, não é que as dificuldades vão diminuir, mas você está treinado. Agora você está treinado a passar pelas dificuldades, e aí nada mais consegue te parar verdadeiramente, porque no início a dificuldade vinha e você, poxa, mas aí você vê que você perseverou. Amém? E aí você, na próxima, o que é que acontece? Você perseverou. Aí vem uma muito, e aí você diz, eu perseverei, e eu consegui, agora eu vou ficar nervosa, agora eu vou ficar ansiosa. Não, eu vou conseguir também. Amém? Eu estou lembrando de algo que o Senhor fez na minha vida. Quantos sabem que eu faço rema e que quem paga o meu rema, que é um curso de treinamento bíblico, é o Senhor. Literalmente, é Ele quem faz isso. E pode parecer loucura para você, mas eu tenho experimentado dessa experiência. E no início de tudo, o Senhor usou pessoas para me abençoar minha matrícula. E todo mês, eu tenho que pagar todo mês no dia 30. E no dia 30, certinho, é que o dinheiro fica completo, né? Porque aí a gente vai sendo amadurecido na fé. E aí, teve um mês que eu disse assim, Deus, não tem condição alguma. E aquilo já queria, sabe, me deixar nervosa, ansiosa. E, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E no dia 30 tem desconto, e eu não posso perder esse desconto. Eu tenho que pagar com desconto, amém? E eu não posso perder, Senhor, meu Deus. E aí, quando chegou no dia 30, certo? Aí eu estava querendo ficar nervosa, né? Aí eu disse, não. Até agora o Senhor me ajudou, até agora Ele fez. Não vai ser agora que Ele vai parar de fazer, não. Amém? E aí eu disse, eu vou conseguir. Aí no dia 30 certinho, o dinheiro lá. Aí eu consegui pagar o meu rema. Então, a aprovação, ela vai produzir em você perseverança. A dificuldade, ela vai produzir em você perseverança. Você vai ver que a dificuldade não mais pode te parar. Você está treinado. E se eu estou aqui, é porque eu perseverei. Enquanto me convidaram para ministrar, eu só tenho 4 minutos, gente? Mas eu estou acabando, amém? Quando eu olhei aqui, eu vi 15 minutos, eu falei, nossa, eu estou muito rápida. É porque eu achei que estava, subindo, mas não, está descendo mesmo. Amém. Eu sou prova de perseverança. Quando eu fui preparar a ministração, a Raquel falou comigo. Aí eu falei assim, Deus, já tem uma palavra. É essa que é. E tal. Aí o Senhor pegava e me lembrava do meu testemunho. Eu falava, Deus, eu não quero falar do meu testemunho, Pai. Eu não quero, sabe? E aí eu falava, não, Deus, é isso que eu vou falar. Isso é muito de Deus, vai ser muito massa e tal. E Deus me lembrava. Eu falei, por que você está me lembrando do meu testemunho? Eu já disse, Pai. Aí Ele disse assim, Carol, quando eu tenho algo para fazer e você já tem uma intimidade comigo, a paz. Quando eu te chamo para fazer algo, a paz. Aí eu disse assim, então tá bom. Então eu vou pensar, por que você quer que eu fale sobre meu testemunho? Aí eu estava no ônibus indo para o rema, para a aula. Aí eu comecei a pensar sobre minha vida, sabe? Sobre minha caminhada. E aí eu comecei a falar sozinha no ônibus. Quem fala sozinho, gente? Na rua, assim. Amém? Eu falo. Aí eu comecei a falar sozinha. E aí eu comecei a dizer assim, pô, Senhor, como eu perseverei, né? Aí eu parei assim, perseverança. Pai, pode ser perseverança, é um bom tema. Chegou paz.
E eu estou falando de perseverança com vocês nessa noite, gente, porque eu posso falar isso com autoridade. Jesus, quando ele ministrava com autoridade, ele alcançava muitas pessoas porque ele ministrava aquilo que ele vivia. E perseverança faz parte da minha vida. Quando Jesus chegou na minha vida, eu tinha, sim, de verdade, de fato, 15 anos, né? E aí eu era uma menina assim muito para frente. Tudo na minha vida era assim muito rápido, né? Sempre fiz as coisas muito rápido. Tudo eu queria muito rápido. E aí quando Jesus chegou na minha vida, eu disse, é isso que eu quero. Eu fui envolvida com o amor do Senhor. Eu falei, é isso. Ele me amou tanto. Eu preciso me render. Com 15 anos, né? Na flor da idade, quando a gente quer fazer um monte de besteira. E eu voltei do retiro, foi no retiro que eu me decidi, é isso. E aí no retiro, eu já tinha recebido Jesus, mas eu não estava firme, era mais porque os meninos vinham. Aí eu vinha também, aí eu me emocionava, porque eu sempre acreditei muito em Deus. Eu sempre acreditei muito nele, e eu sabia que um dia eu ia ficar na presença dele, mas que aquele momento não era o momento, e que as coisas que eu fazia também não eram erradas. Não, isso aqui não tem nada demais. Eu pensava assim, não, eu fui ensinada assim. Eu não nasci em um lar evangélico, então para mim era muito natural fazer certas coisas, apesar da minha idade, que era errado. Mas eu achava tudo muito natural, e quando eu fui para o acampamento, eu fui impactada com o amor do Senhor. Quando eu voltei de lá, eu falei assim, não. Eu sempre fui muito decidida com o que eu quero, com o que eu acredito, e com isso não vai ser diferente. E aí, eu fui postar minha foto de batismo, né? Porque quando eu encontrei o amor do Senhor, eu falei, é isso. E aí já me batizei nas águas, já me batizei no Espírito. Foi tudo assim no mesmo dia, assim, sabe? Amém. E aí quando eu voltei, eu falei assim, para eu postar essa foto de batismo no Facebook. Ai, Deus e tal. E o Senhor disse, poste porque você disse que decidiu. E aí eu postei. Aí quando eu cheguei na escola, a gente volta do retiro domingo, chega na escola segunda. Ah, você é crente agora? A gente respira um pouco, que a gente não quer falar. Aí eu, sou. E aí as pessoas começaram a questionar, sabe? Na sua caminhada as pessoas vão te questionar. E as pessoas dizem assim, modinha, não dura não. Pessoas da minha família já disseram isso. Tantas pessoas na nossa família já entrou e saiu. Você é só mais uma. E eu disse assim, eu não estou na igreja por causa dos meus amigos. Eu estou na igreja por causa do Senhor. Porque eu encontrei o amor dele. E eu vou ser diferente. Você viu muitas pessoas desistirem na nossa família. Mas eu não. Eu vou perseverar. A minha caminhada não foi fácil, querido. Eu errei muito. Eu errei muito enquanto no meu início de caminhada. A gente tende a errar, sabe? E lembra que eu te disse que uma das principais formas de você permanecer no Senhor é você amar Ele de todo o seu coração? Foi o meu amor pelo Senhor que me fez não desistir. Porque quando a gente erra, é difícil, sabe? A gente quer jogar tudo pra cima. Quando as pessoas não acreditam na gente, é difícil, sabe? A gente fala, deixa pra lá. Quando a gente não vê o que a gente está orando acontecer, é difícil. A gente tende a jogar para cima. Quando a gente sonha com alguma coisa e não acontece, a gente tende a querer jogar para cima. Mas quando a gente ama o Senhor, quando a gente ama Ele, a gente pode errar, a gente pode machucar os nossos pais, que às vezes se decepciona. A gente pode se ferir. A gente pode até querer parar. Mas quando a gente olha que Ele perseverou. Cristo perseverou por causa de você.
Jesus veio aqui como homem para te salvar. Isso não é história da carochinha, não. Isso é realidade. O que adianta você dizer que crê nele se você não vive para ele? Cristo é real, Jesus é real, Ele passou pelo que você passa e a gente precisa tirar essa religiosidade de que Deus é muito santo e Jesus foi muito santo. Ele foi, mas Ele também foi tentado. E Ele perseverou por causa de você. Ele foi santo por causa de você. Ele não errou por causa de você. O que Cristo passou naquela cruz, chegou um entendimento para mim. Eu juro que eu estou acabando. Chegou um entendimento para mim de que antes eu achava que Cristo estava sofrendo muito naquela cruz porque Ele estava sendo chicoteado, porque Ele estava tendo uma coroa de espinhos colocada na cabeça e que doía muito. Eu achei que era por causa disso, mas eu entendi que Cristo, quando Ele falou assim: Pai, por que me abandonaste? É porque é o mais difícil. Quando Ele disse no Getsemane: se for possível, passa de mim esse cálice. Não era porque Ele estava com medo da cruz, não. É porque Ele nunca tinha ficado separado do Pai. Isso foi o mais difícil para Jesus. Ele nunca tinha ficado distante do Pai e Ele ficou por causa de você. Você acha que foi fácil? Não foi não, querido, mas Ele te amou. Ele perseverou. E você também pode. E você pode, não é porque Ele fez isso, não. É também, mas é porque você também não está sozinho. Você não está sozinho. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito. A obra de cruz, ela é tão perfeita, que quando você vê que Cristo, Ele perseverou tanto, Ele diz assim: eu preciso mandar alguém para ajudar. Ele mandou o Espírito Santo para te ajudar. Quando você recebe o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai morar dentro de você. E quantas vezes a gente leva o Espírito Santo para lugares que não é para levar? E Ele continua em você. Quantas vezes a gente diz coisas para Deus que não é para dizer, e Ele continua em você. O Espírito Santo nunca sai de você. Não é porque você desiste que o Espírito Santo desistiu. Não é porque você desiste que Deus desiste, porque Deus nunca vai desistir de você. Então, querido, eu estou aqui nessa noite para te dizer que vale a pena. Vale muito a pena viver para o Senhor. Porque se um dia eu conseguir, lá no início, quando as pessoas não acreditavam em mim, e eu estou aqui hoje ministrando essa palavra para você, você também consegue. Eu não sei o que é que você precisa perseverar na sua vida. Às vezes você diz assim: Deus, eu estou muito certo do Senhor e eu quero o Senhor, mas eu quero desistir da minha família, eu quero desistir dos meus sonhos, eu quero desistir dos meus amigos, eu quero desistir da minha vida até. Mas eu quero te dizer que Deus não desiste de você e que você precisa perseverar. Só desista daquilo que Deus te disse para desistir, para você parar de fazer. Isso sim você precisa parar. Existem coisas que a gente precisa parar de fazer porque Deus mandou. Mas existem coisas que quando é Ele que fala, você prossegue. Ainda que você não esteja vendo acontecer, comece a tratar como se já existisse. Isso é fé. Fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer. Se é na sua família, vai acontecer. Se é no seu trabalho, se é o seu sonho, vai acontecer. Não desista.